Então, gente, boa tarde para vocês, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que vocês estão vendo isso. Aqui é o Maico, professor de filosofia, vocês são da turma do terceiro ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Husserl, tá? Então, o que a gente tem para falar sobre o Husserl? O Husserl vai ser o sujeito que vai criar a fenomenologia. É assim que se pronuncia o nome dele, Husserl, tá? Então ele vai nascer lá pelo 1859, vai morrer na 1938, bem quando começou a Segunda Guerra Mundial. Então o grande problema do Husserl, que ele sendo um filósofo, né, antes de tudo ele era um matemático, tá? Antes de ele ser um filósofo, ele era um matemático. Então ele queria resolver as coisas como qualquer matemático resolve, tá? Ele queria ter uma certeza indubitável, a mesma certeza indubitável que você tem nas ciências exatas, você tem também nas humanas. Então isso foi, de certo modo, uma crítica que eles estavam tentando fazer quanto a, principalmente à ciência e ao positivismo, que tentou, de certo modo, uh, muitas vezes, não conseguir interpretar qual era o limite da própria ação humana no conhecimento, tá? Quais eram os limites dos sentidos, das formas em que você conseguia aprender as coisas e qual, por exemplo, era a influência da intervenção do ser humano no aprendizado a respeito da realidade, na produção do próprio conhecimento, tá? Então eles começaram a ter essa questão do problema da certeza, que foi algo que começou a surgir justamente por causa do desenvolvimento científico. Então, se você for ver, na época dele tinha uma formação de um, de um vasto problema com o cientificismo, tá? E isso se deve a tentar, no caso, a botar ciência em tudo e uma ciência muitas vezes que uh, era difícil de entender os parâmetros, era difícil entender qual que era o objetivo dela até, tá? Então você tem esses problemas porque para ele queria ter um padrão para que ele envolvesse todas as ciências. Se você falasse da matemática à ética ou à política, entendeu? Então se você pudesse ter um parâmetro único para entender o conhecimento humano, ia ser muito melhor para você entender o que é ciência. E ele tentou fazer isso através do que ele chamou de fenomenologia, tá? Então eles tentaram, no caso, ver quais eram os fenômenos que envolviam a questão do próprio conhecimento. Então, para ele, existia a nossa própria experiência, os nossos sentidos, elas, no caso, proporcionam algo que é único. Então, a nossa consciência ela produz fenômenos únicos. E, e esses fenômenos, eles podem, no caso, através da ciência, através do conhecimento, estar, de certa forma, sendo generalizados para outras pessoas. Então, aí que você tem a questão de que existem um conjunto de investigações de fenômenos que envolvem a experiência de vastos indivíduos, de vários e vários deles ao mesmo tempo, tá? Então, para eles, isso é um processo muito complexo. E como que nós poderíamos estar abordando uma coisa tão complexa dessa e apenas considerando, por exemplo, certos tipos de fenômenos a gente consegue medir, prever, analisar, mas não todos, tá? Então, não todos. Tem certos processos que só acontecem na mente das pessoas. Então, eles consideravam que precisava haver um estudo prático disso e por isso a fenomenologia. Então, a fenomenologia estuda a questão do fenômeno, que é a experiência dos sentidos humanos, a experiência da consciência humana. Porque você, por exemplo, você experimenta as coisas dos seus sentidos, é único para você. Outra pessoa não tem como experimentar por você. Tá? As outras pessoas não sabem o que você está pensando ou por que você pensa o que pensa. Entendeu? Então, é muito complexo para você simplesmente, no caso, acreditar que, por exemplo, vai ter uma máquina que vai ler a sua mente, por exemplo.
entendeu? Então o Russell fala que a mente, ela não, a mente humana é algo muito complexo e o próprio fenômeno que é o conhecimento é algo complexo, tá? Então, para ele lá, por exemplo, como ele fala, ó, Russell chama essa abordagem de fenomenologia uma investigação filosófica sobre os fenômenos da experiência, tá? O texto ali ele já diz tudo. Então você tem essa questão de que existe a experiência como um fenômeno em si, ou seja, o fato de que a experiência é algo que se dá através dos sentidos para com a mente humana. Então por exemplo, os teus sentidos, uh, as ferramentas que você usa, seja um computador, um celular, são interfaces que você usa para acessar a realidade. E para você, essa forma de acessar a realidade, ela é única. Então, a questão da fenomenologia é estudar como que um fenômeno único pode ser entendido pelas pessoas a fim de que você possa entender mais o que é o conhecimento. Então, eles tentam, no caso, compreender melhor o mundo através disso, tá? Agora, se eles conseguiram fazer isso é outra coisa, porque eles se dividiram muito. Principalmente o Ursel foi um cara que ele meio que, ó, isso daqui não consegui ter um parâmetro exato como ele queria. Ele tinha um sonho mesmo de que ele ia conseguir sistematizar como um, a fenomenologia como uma ciência que abrange todas as ciências, tá? Todas as formas de conhecimento. Então, desde os fenômenos políticos, éticos, sociais, todos esses fenômenos iam ser tão entendidos quanto a matemática, física e química. Ele tentou fazer isso, tá? Mas só que o problema é que, como eu falei, são coisas muito complexas, não são coisas simples que você vai, no caso, chegar ali e vai resolver com uma canetada, tá? E o Ursel, ele tem aquele esqueminha que tem no texto ali para vocês. O esqueminha tá mais ou menos assim, ó. Então, ó, a ciência aspira à certeza em relação ao mundo. Tá bem do meu lado esse esqueminha, certo? Mas a ciência empírica depende da experiência. Então, a experiência é sujeita a suposições e predições e predisposições. Então, a experiência por si não é ciência, tá? Então, teve muitos casos, por exemplo, em que a ciência, principalmente na época dele, foi desvirtuada, justamente porque a, as suposições e as predisposições das pessoas eram tão fortes que eles, no caso, eles ignoravam dados. E isso acontece muito muitas vezes do âmbito do senso comum. Então tem muitas questões que elas são tratadas de uma forma até leviana, porque as pessoas elas colocam suas suposições e predisposições à frente do trabalho científico, tá? Então você, por exemplo, tem aquela pessoa que de certa forma descarta dados só para conseguir ter aquela visão política ou mesmo social dela sendo afirmada pela sua pesquisa, tá? Isso acontece. Por isso que é necessário sempre você ter um questionamento não de só um estudo. Ah, eu achei um estudo aqui que diz o que uh, ou agrada os meus ouvidos. Não, um cientista ele tem que ser tão objetivo a ponto de que até os fracassos dele são grandes vitórias. Então, isso que é uma ciência de certa forma objetiva, uma ciência que no caso não se limita apenas à experiência, tá? Porque a ciência ela de certa forma a experiência por si só, segundo o próprio Russell, não é ciência. Você só fazer se embasar sobre experiências não vai dizer, não dá para se dizer muitas vezes que essa questão no caso vai ser explicada definitivamente, tá? Porque teve vários fatos e coisas que cientificamente eram
dadas como certas antigamente e foram, no caso, desmentidas assim descaradamente, tá? Então, tudo uma questão de que você tem toda a construção de um método e também a própria suspeição de juízo pelo fato de que nós somos seres humanos com certas limitações e muitas vezes vamos procurar, ah, de certo modo, favorecer aquilo que nós acreditamos, tá? Orso ele acreditava muito nisso e ele tentava, no caso, produzir uma ciência que fosse livre desses problemas, principalmente em áreas que teoricamente não evoluem como a matemática, a física e a química, tipo a ética, a política não evoluem da mesma forma. A sociedade não evolui. Então você tem lá, por exemplo, matemáticos, caras muito gênios falando sobre certas coisas e eles, no caso, se você for comparar no âmbito ético político, ainda a gente está engateando em várias outras, tá? Então, aí que está uma questão que o próprio Russell, no caso, tentava descobrir, mas até então parece que ele não teve muito sucesso, porque a maior parte dos autores que começaram com ele, eles passaram a fazer tipo poesia que nem o Heidegger, fazer coisas diferentes com o tempo, tá? Então a grande questão aqui que vocês vão ter que responder no texto, com mínimo 5 linhas, máximo 10, é o seguinte: de acordo com o texto, investigar cientificamente os fenômenos da experiência nos ensinaria mais a respeito da filosofia, tá? E na sua opinião e de acordo com o texto, tal atitude científica para com as nossas experiências seria suficiente para ampliar o nosso conhecimento? Essa é a questão, ó. Na sua opinião e de acordo com o texto. Essa atitude científica de certo modo, de investigar os fenômenos da experiência, isso nos ajudaria a ampliar o nosso conhecimento? Essa é a pergunta. Então, basicamente, você investigar a questão da nossa experiência, a questão do limite dos nossos sentidos, do limite da nossa percepção, isso ajudaria a ampliar, no caso, o nosso conhecimento? É isso daí que eu gostaria que vocês respondessem, tá? Com toda sinceridade. O texto não é difícil, ele só vai falar muito a respeito dessas questões, principalmente dessa certeza que o Russell, no caso, buscava dentro da ciência. Ele buscava ter um padrão único para todos os tipos de conhecimento, tá? Investigando justamente a experiência, certo? Então, não se esqueçam que essa atividade aqui para o grupo A vocês vão ter que me entregar só na semana do dia 22 e para o grupo B só vai ser na semana do dia 29, tá? Então vocês vão ter tempo para fazer essa atividade e eu preciso que vocês façam essas atividades no caderno, ok? Então eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão poder me contatar pelo Google Classroom, tá? Ou vocês também podem me acessar pelo Meet, eu vou tentar fazer isso se a internet da escola deixar, tá bom? Qualquer coisa vocês têm meu WhatsApp, quem não tem meu WhatsApp, sinto muito, mas vocês têm que me incluir no grupo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham todos um ótimo dia.